agradecemos por este momento, porque, ó Pai, está escrito na Tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que ali o Senhor estaria, meu Pai. E aqui nós somos muito mais do que 3, e estamos reunidos no Teu nome, ó Pai. Então temos a certeza de que o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, meu Pai, o Senhor liberta o que está oprimido. O Senhor traz a paz para aquele que já perdeu. O Senhor traz o ânimo para aquele que está desanimado. Meu Pai, que esta tarde, ó Deus, possa fazer a diferença na vida desta pessoa. Esta pessoa que pensa que para ela não tem mais jeito. Esta pessoa que pensa que para ela é o fim, meu Pai. Nesta tarde ela vai saber que não é o fim, mas será um novo começo na vida dela. Será um novo começo na vida de cada um agora, meu Pai. Nos ajuda a apresentar a Ti o louvor que o Senhor merece. Nos ajuda a apresentar nossa vida a Ti, meu Pai. É noite de Santa Ceia, que possa, Pai, o vinho que representa o estímulo, meu Pai, o Novo Testamento, que na vida de cada um de nós, na vida desta pessoa, que possa começar um novo tempo na vida dela, que possa voltar ao primeiro amor, aqueles que porventura fugiram dele, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti as nossas vidas e receba o nosso louvor, meu Pai. Amém. Boa tarde, irmão Magno. Deus continue te abençoando. Amém, irmão Renan. Boa tarde. Deus abençoe. Uma boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Coisa boa, irmão Renan, nós poder estar neste lugar, né, irmão Renan? Irmão Renan, a gente nunca... porque sempre vem em nossa mente de falar isso, mas é porque só quem sabe o valor de estar aqui é quem está... Quem consegue captar isso, tanta coisa boa Deus tem nos dado aqui nesse lugar, né, irmão Renan? Por isso nós ficamos felizes, alegres, satisfeitos. Você é feliz, irmão Renan, de fazer parte dessa igreja? Muito agradecido, né, irmão Magno? E a outra pessoa que também sabe o valor de estar é aquele que esteve e que porventura hoje não dá mais conta de vir, verdade, né? Então, nós estamos aqui e vamos cuidar da nossa coroa. O apóstolo Paulo fala assim: cuida da sua coroa, para que você não perca e venha, mesmo com lágrimas, não conseguir mais. E, irmão Renan, e valorizar, né, irmão Renan? Devemos valorizar o que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado irmãos maravilhosos. Aqui, se tem um povo bonito na terra, aqui está Ele. Deus tem nos dado a igreja maravilhosa. Deus tem nos dado diáconos maravilhosos. Deus tem nos dado cantores maravilhosos. Deus tem nos dado um pastor maravilhoso. Deus tem nos dado um profeta maravilhoso. E tudo isso é para nós tirar proveito disso, né, irmão Renan? É verdade. Então nós vamos aqui agora, irmão Renan, adorar, né, irmão Renan? Adorar com alegria. Nós chamaríamos o irmão Gabriel, chamaria também o irmão Tiago ali. Vamos cantar com vida. Olha que conjunto lindo, olha que coisa boa. Tão bom, né, irmã Raquel? Fazer parte disso. Quer riqueza maior do que isso? Não tem não, irmãos. Então valorize isso, vamos cantar com gozo, vamos cantar na alma, né, irmão Renan? Vamos cantar como se fosse o último louvor que você vai apresentar na sua vida. Exatamente. Né? Como se o rapto fosse acontecer após o culto. Isso. Né? Vamos cantar com essa intensidade, com esse entusiasmo, com essa adoração. Isso. E vamos entrar no Espírito. Coisa boa, irmão Gabriel, é quando nós chegamos no culto e entramos no Espírito, né? Você quando entra no Espírito, se você chegou com algum problema, você vai embora sem aquele problema. Por quê? Você entrou naquele culto, entrou no Espírito daquele culto, participou daquele culto, e ali Deus te deu aquela liberdade. Então vamos, irmão Tiago, vamos, irmão Gabriel, vamos louvar a Deus com gratidão nos nossos corações. Amém? Não apenas assista ao culto, mas participe e você será abençoado. Amém, boa tarde com Jesus, amém? Vamos cantar o número 180, este é Mi maior. As riquezas mundanas nada valem para mim, quero ir para o reino onde há vida sem fim. Em um livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está o meu nome ali? Nosso nome está ali, gravado no livro do Cordeiro. Vamos cantar, número 180? As riquezas mundanas nada valem pra mim.
quero ir para o reino onde a vida sem fim, em o livro da vida que é escrito por ti. Dize-me, oh mestre, está o meu nome ali. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, em o livro da vida. Foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, minhas delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome nos céus, escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus. De novo essa parte? De novo essa parte? Vamos lá. Comecinho da estrofe. Ó cidade festiva. É diferente a nota do que vocês estão fazendo. Vamos lá? Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus. De novo? De novo? Vamos lá, mais uma vez, moçada. Ó cidade festiva, a morada dos santos e fiéis de Jesus. Comecinho da estrofe. Isso, ó cidade festiva. Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus. Pois em ti só penetra o que crê no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, em o livro da vida. Foi escrito por ti. Nós aprendemos então, vamos fazer agora da segunda estrofe à terceira. Meus pecados são muitos como areia no mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Vamos Um tom lá? mais alto, meu Thiago. Acho que dá, não dá? Um tom mais alto? Não, Tá bom. baixo, tá bom? Tá bom? Parece que tá baixo. É? Meus pecados são muitos como areia no mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas
lá, Sublime Amor, 341. Acho que dó fica bom, vamos ver, dó maior. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá. Estamos aqui diante deste amor insondável por cada um de nós. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá. Além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também ao pecador em aflição. Seu Filho Deus doou ao sofredor, deu Ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre agrada. Com grande amor estarão os salvos do céu. Ao sobrevir do tempo ao fim, o grande rei aqui chegar, e o homem vil e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável. Glória, ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal força. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre agrada. Tão grande amor estarão os salvos do céu. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, o descrever tão grande amor ao mar daria o fim. Mas onde, pois, está o livro em que escrever tal amor? Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre agrada. Tão grande amor estarão os salvos do céu. Mas nós podemos fazer um pouco melhor. Vamos fazer a última estrofe. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, pense nisso, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever. Vamos cantar isso com a nossa alma, com alegria. Se o mar em tinta se tornar e isso, com vida, com alegria, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, o descrever, aleluia, ao mar daria o fim. Mas onde, pois, está o livro em que escrever? Agora a igreja, força! Sublime amor, amor de Deus,
Você crê que esse amor está aqui? Amém. Esse amor está aqui no nosso meio, né, irmão Ronan? O único lugar que você vê este amor é aqui no meio da noiva. Então diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, eu te amo. Fala para o seu irmão: meu irmão Ronan, eu te amo, meu irmão Ronan. Amém. Oh, coisa boa. Irmão José Firino, I love you. I love you, Deus abençoe. Irmão Eliseu, tô te vendo, Deus te abençoe. Irmão Eliseu, eu te amo, viu? Você é nosso, meu irmão. Bom te ver aqui, sua esposa, seus familiares, tão bom. Então agora vamos ficar de pé. Temos uma matéria que nos dias de hoje, irmão Ronan, precisamos de mais, né, irmão Ronan? Para o Espírito Santo nos manter no nosso meio, precisamos do que vai ser rodado hoje aqui, né, irmão? Reverência, né? Respeito, né? Respeitar uns aos outros. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 5. Somente o versículo 1. Eclesiastes. Vamos falar de um assunto, irmão, muito tremendo. Nós temos visto o Espírito Santo, antes mesmo do encontro, o Espírito Santo já estava nos falando desse assunto, né, irmão, aqui no nosso meio. Verdade. Isso prova que Deus quer isso de nós. E nós vamos dar continuidade, dando água para o Espírito Santo nos ajudar a receber essa reverência. Eclesiastes, capítulo 5. Irmão Ronan, o senhor vai ler para nós. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Só essa parte. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, irmão Ronan. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Agora, nós vamos ter aí um vídeo, com o pastor Mauro, uma pregação gloriosa, maravilhosa. E gostaria da participação da igreja. Gostaríamos que você contribuísse conosco. Vamos parar em alguns tópicos e comentar sobre aquele assunto. Estúdio, é com vocês. Gostaríamos, vamos entrar no Espírito, para essa mensagem entrar. Nós precisamos de absorver o que Deus quer nos dar. Porque quando nós colocamos isso em prática, olha, tantos benefícios de Deus nós recebemos, mas quando nós pisamos naquilo que Deus quer que fazemos, também acontece de você perder. Não é, irmão Ronan? Acontece de perder. Estúdio, é com vocês aí. Hinos como esse, manso e suave, promove reverência, promove atmosfera de céu, como todos esses que nós ouvimos essa noite, promove atmosfera de céu, reverência, e Deus ama a reverência, é a melhor e maior adoração e a reverência. Promove espírito de adoração, quietude, brisa. Todos conhecem a história do mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vencendo vem Jesus e tantos. A história está à disposição de todos. Mas desde o púlpito até portão de saída ali, havendo reverência, milagres acontecem. O profeta diz: podemos todos nós fazer milagres? Sim. Quando estás dirigido pelo Espírito Santo a fazer milagres, vá e faça-o. Porquanto estás dirigido pelo Espírito. Porquanto você já veio para a igreja no Espírito. Já saímos de casa para cá no Espírito de adoração. Entramos na igreja e estamos todos em reverência. Agora note. Quando estás dirigido pelo Espírito Santo a fazer milagres, vai e faça-os. Não sensacionalismo, né? Que mais existe. Mas se a igreja está
como está agora no Espírito, desde o púlpito, todos os ministros. Foi tão bom o pastor Ivaldo dizer: vou pregar junto com o senhor nesta noite. É o que nós fazemos, né? Toda a igreja, os irmãos nas dependências, foi muito bonito. Parabéns para as irmãs aí que trabalham na cozinha. Disse lá pedir um pouquinho de leite. Que lindo ver a reverência das irmãs lá assistindo. Não se ouve conversa ali dentro. Lidando ali, mas atentas lá no monitor, sem conversa. Isso é bom. Essa reverência agrada a Deus. Essa reverência aí no átrio agrada a Deus. E a igreja estando reverente, se o pregador aqui for inspirado a terminar o culto dizendo assim: põe as mãos uns sobre os outros e uns aos outros, câncer vai ser curado, qualquer tipo de doença vai ser curada, porque a igreja está no Espírito, a igreja está reverente. Esses hinos já criaram a atmosfera para isso. Nenhum jovem, nenhuma jovem, ninguém passando o WhatsApp e coisas durante o culto. Existe uma irreverência, isso é um insulto ao Espírito Santo. O certo é você desligar seu celular lá no portão para entrar para a igreja. Desligue-se de celular e ligue-se com Deus. Aleluia. É aí quando acontecem coisas maravilhosas. Se estás dirigido a fazer, faça-os, porquanto estás dirigido pelo Espírito Santo para fazer isto. Eu quero mostrar para a igreja 2 quadros. O que é a irreverência, o que acontece onde há irreverência. Irreverência não é só criança andando, conversando, pessoas andando. Amém. Eu gostaria de ver a participação de um irmão. Irmão Edson Soares. Fala para nós, irmão Edson, os benefícios que um cristão, que um homem, que uma mulher tem, que um jovem desse tem, em ser reverente na casa do Senhor. Só tem a ganhar, né? Porque a ordem da igreja, irmão Brano explica, né? Que começa dos hinos, né? E isso é como nós ouvimos aí. Traz cura, traz não só esse tipo de a benção física, né, mas a benção espiritual, né? Porque o irmão Brano ele fala também que uma pessoa irreverente ele pode atrapalhar todo o culto, né? E uma pessoa irreverente, aquilo pode afetar até o seu pastor. Ele prejudica completamente, né? E o que tem é a ganhar, né? É a ganhar. Agora, antes mesmo deles passarem por isso aí, eu gostaria de falar, direcionar jovens. Daqui a pouco eles vão continuar ali, o pastor Mauro, de um acontecimento de um homem irreverente. Agora eu quero aproveitar o ensejo que ele falou de WhatsApp, mandar mensagem. Agora, olha só o que o irmão Brana fala na mensagem de respeito. Jovens, todos nós, né? Isso é de jovem de 0 a 100 anos. Eu tenho visto jovens, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui acontece hoje. Eu sei de jovens hoje que um dia estava aqui e hoje está na prisão, por falta de reverência, por falta de respeitar os diáconos, que a gente acompanhou. E aqui o profeta fala aqui na mensagem de respeito, parágrafo 112.
eu tenho visto jovens sentarem-se no encontro, rirem disfarçadamente e escarnecerem em um encontro. Nós estamos em um encontro de irmãos aqui no Pedregal. Rirem disfarçadamente e escarnecerem em um encontro, e menos de 24 horas ser esmagado nas ruas. Eu tenho visto jovens sentares em um encontro, e em um ano, quando eu estava em um lugar, e no próximo possível dentro de 6 meses estava em lugar, no próximo possível dentro de 6 meses, volta ao mesmo lugar, e praticamente todos eles tinham se ido, ou assassinados, atacados em algum lugar com enfermidades e coisas. Isto é correto, você tem que respeitar isso. Agora o irmão Brana está falando, nós acompanhamos casos aqui da igreja, de jovens que não estão mais conosco, mas um dia estava em cada reunião dessa aqui que os jovens participam, e por nós conversar com este jovem, para este jovem ter reverência à casa de Deus, não deu a mínima para a ordem da igreja, e este jovem hoje está em uma prisão. Então, tem um resultado bom quando praticamos. Ele falou ali que há uma das irreverências mais terríveis. Enquanto o culto está sendo desenrolado, você no seu celular, mandando mensagem para alguém lá fora ou aqui dentro. É uma das piores irreverências, desrespeitando a casa de Deus, desrespeitando o culto. Isso pode cair um juízo terrível para a pessoa. Um opróbrio, né? Um opróbrio para o culto, não é como ele vai falar lá agora daquele homem que estava irreverente, trouxe um opróbrio para o culto. Isso é terrível. Os jovens devem pensar nisso e ter mais amor pelas almas. Este jovem que o senhor fala que está na cadeia hoje, já pensou se ele ouvisse vocês, obedecesse os diáconos, ouvissem? Ele não estaria na cadeia. Cadeia não é lugar para ser humano. Outro dia, conversando com um irmão que esteve na cadeia, ele disse: pastor, que Deus me livre disto, para nunca mais. Cadeia é lugar para monstro, não é lugar para ser humano. Só que aí, pastor Dalton, nós é que a responsabilidade é pessoal. É pessoal. Pessoal. É nossa conduta Nossa aqui. conduta faz com que aconteça essas coisas conosco. Bênção ou maldição. É irreverente. Os diáconos, o senhor está aqui, o senhor é testemunha. Na última reunião dos diáconos aqui, nós combinamos isso. Desligar nosso telefone no sábado, meia-noite, telefone de negócios, e já nos preparar para o culto do domingo. Se tiver que perder negócio bom, perca. O irmão Brana disse que Deus não me dera até no sábado, não é no domingo que eu quero, não. Pastor Mauro disse aí que tem que começar de nós. Começar de nós. Enquanto nós não pôr em prática isso, nós somos meros pregadores. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Pastor Adolfo, e ele falou aí, o pastor Mauro falou aí, que muitas vezes essas coisas acontecem, como o próprio irmão Prana disse, os opróbrios dentro de casa começam exatamente com a irreverência que nós temos aqui. Falta de reverência dentro da igreja. Eu quero ver no estúdio. Estúdio também é santuário. Outro dia eu saí daqui, jovem lá no santuário com celular lá passando mensagem, não sei para quem, pleno culto. Isso é um desrespeito e não vai ser, isso não vai ficar assim. Se quiser mexer com essas coisas, vai lá para fora, para outros lugares, mas aqui dentro do santuário não vai. Aqui é questão de ordem. É ordem. E pastor Adalto, chegam pessoas sinceras e honestas que precisam ser curadas. E o meu comportamento pode impedir aquela Igual cura. O comportamento daquele incrédulo lá atrapalha o trabalho. Não é porque vocês estão de portas fechadas aí no estúdio que pode conversar, passar WhatsApp. O Espírito Santo está aí também. E atrapalha aqui a falta de ordem. E nós, igreja, tem que entender. Eu falo uma coisa na casa do Moab Dias. Nós falamos lá de muitas coisas.
O que está sendo feito aqui, nós não estamos fazendo isso para cobrar de quem quer que seja. Nós queremos que esses milagres que o pastor Mauro acabou de dizer aconteçam no nosso meio. Nosso meio, é Nós para queremos isso que nós esses estamos. milagres que o pastor Mauro acabou de dizer aconteçam no nosso meio. E o para nosso isso. comportamento pode nos ajudar. Para Não é, isso irmão? nós viemos aqui. Vamos prosseguir Prosseguir lá, lá, então. senão o tempo não dá. Conversando dentro da igreja, não. Às vezes a pessoa está calada e está irreverente. Calada e A irreverente. pessoa está bicho. calada, em silêncio, mas está murmurando. Tá Está discordando. Tá vendo? Olha o perigo. Está indiferente Tá vendo? ao que está acontecendo aqui. Tá A f- responsabilidade do encontro não é do hospedeiro, Não. é nossa. É de todos. É de cada ministro, é de cada irmão, de cada igreja. Mas se todos estiverem no Espírito realmente, isso é um alinhamento, isso é um aperfeiçoamento. O que acontece onde há irreverência? Foi improvisado, se o áudio não estiver bom, dá para entender, a gente explica depois. Mas nós vamos ver um quadro. O irmão Billy Paul estava presente naquela reunião onde o Mombrana pediu que todos orassem, fechassem os olhos. Preste atenção nessa história. Quando ele estava orando por uma mocinha de uns 14 anos que sofria de epilepsia. Ele pediu que todos fechassem os olhos. Billy Paul diz assim: eu percebi que algo não estava certo, porque ele orava, câncer caindo, todo tipo de doença sendo curado, milagres acontecendo. Eu fui orar por uma mocinha com epilepsia e o demônio não deixava a moça. E ele expulsava e a moça convulsionava e o demônio não saía. O profeta parou. Billy Paul diz assim, ele disse aqui, né? Disse nos seus testemunhos, que mais admirável era ver o controle do irmão Brana nessas situações. Ao invés do irmão Brana gritar, sai demônio, e pôr o povo para gritar, né? Diz, todos fechem os olhos. E a moça estava lá convulsionando. Todos fechem os olhos. Todos fecharam os olhos, mas um ministro não fechou os olhos. Olha que irreverência. Ele não fechou os olhos. Talvez porque era o ministro. E ele discordou com o irmão Brana. O irmão Brana não viu que ele estava discordando. Ele estava envolvido aqui no púlpito. Aí ele pediu à igreja para fechar os olhos. E aí ele parou, orou. Logo Deus deu o discernimento. Ele começou a falar: Senhor, não deixe que essa moça seja impedida de ser curada, ser liberta desse demônio, por causa daquele incrédulo lá na galeria. Quando o profeta disse isso, foi e orou pela moça, a moça foi liberta e aquele ministro caiu com ataque epiléptico lá na galeria. Espírito de epilepsia pegou o rapaz. Caiu e convulsionou. Aí a mocinha foi liberta. Amém. Uma pausa aí, estúdio. Bora ver aqui o comentário do irmão João Júlio sobre essa parte, irmão João Júlio. É tremendo esse lugar. Essa parte foi a mais forte, né, que eu achei, porque você discordar mesmo estando calado, né? Então você não está em sintonia com o Espírito. Por isso daí a importância de você estar ouvindo na linha do Espírito que está sendo pregado, entendeu? Então você pode ser acometido por uma situação dessa. E no caso daquele homem, sendo um ministro, né, tendo uma discordância daquele nível e também tendo aí uma sentença bem complicada, a ponto de, acho que a esposa dele pedir para orar por ele e o Mombrana dizer que não tinha mais jeito pelo caso dele, né? Muito sério, e isso nos responsabiliza muito, porque Deus, Ele
Ele não discrimina ninguém, né? Ele quer que todos entrem no espírito do culto. Essa é a recomendação. Né? Senão, o diabo está para pegar quem não está no espírito do culto. Ele entra. É muito trabalha. sério. Muito sério. É muito sério. Irmão Ronan, isso cabe também aqui. Deus está ungindo o pastor, trazendo o pastor uma palavra, e nós estamos lá. No nosso pensamento, aí eu não concordo com isso. Isso, você está fazendo isso, a mesma coisa que esse ministro fez. O pastor está fazendo isso. Não, irmão. Tudo que vem nos lábios do pastor aqui vem do céu. O problema é que nós, como o pastor Adalto falou, não tem culto ruim não. O senhor falou, que dia foi? Sexta? Foi ontem? Não tem culto ruim não, é eu que venho no espírito errado. E às vezes quando nós discordamos, é que o senhor, como o senhor disse, é porque nós já viemos, irmão Ronan, com o espírito armado. Com o espírito armado. E é importante, assim como a nossa fé, né, a nossa presença, ajuda na ministração da palavra, as pessoas serem libertas, serem curadas, a nossa dúvida, né, os nossos outros pensamentos atrapalham, como foi o caso desse escrito ministro. lá no quadro lá uma palavra igreja, o Mombrana fala justamente isso. Atrapalha o seu irmão e isso pode afetar até seu pastor. Exato. Terrível. Você afetou aqui o profeta, né? Afetou o profeta lá. Se o profeta não tivesse o discernimento, aquele demônio não deixaria aquela menina e ele ia ficar desmoralizado diante do povo. Exatamente. Que era acostumado a orar e o câncer sair na hora, tudo. E por que aquele espírito de epilepsia não deixava a menina? O problema estava naquele homem lá na galeria, resistindo, ou seja, não crendo com o Espírito. Não estava errado. concordando com o Espírito Santo. Estava fora da ordem do Espírito. Estava no culto, mas o Espírito dele estava incrédulo, fora da ordem do culto. Ele estava murmurando contra o profeta. O espírito de murmuração é cruel, é terrível, afeta mesmo. Prejudica a pessoa e os demais, E né? os demais. A outra coisa também, aproveitando o gancho, sobre o WhatsApp, que é uma tecnologia boa, né? Nós somos privilegiados por viver nessa era. É a árvore da que tem essa ciência do tecnologia. bem, porém do mal também. Agora, dentro do santuário, você passa uma desrespeito. mensagem, né? É quase uma blasfêmia, né? É quase uma blasfêmia. Desrespeito à ordem, não é? Do Isso. culto. Desrespeito à ordem. E também, né, jovens, no trabalho, hoje é vício, né? Você está ali e desrespeita seu chefe, desrespeita seu cliente ou quem for Na ali. escola, na sala de aula, você mexendo com o WhatsApp. Você não vai passar de ano. A professora está passando a matéria lá, importante para você copiar e decorar. Você está mexendo com o WhatsApp, passando mensagem para o seu amigo. É a razão dos meninos hoje repetir de ano, repetir. Quando passa no grito. Passou, mas não aprendeu. Não né? aprendeu nada. Razão de termos profissionais que não têm capacidade nenhuma. Médicos, você vai num médico aí, ele te corta aí, você morre. Não morreu lá no São Paulo 20 pessoas que o médico operou da vista, morreu todos 20, perdeu a vista todos 20, e parece que um deles morreu. Por isso, é formado em oftalmologia, mas formado desse jeito, de qualquer jeito. Exato. Não é vocacionado. Então, isso é uma falta de respeito. Agora, falando no sentido mais natural, né? Então, no trabalho, tudo é WhatsApp. Outra coisa, dentro da igreja, as pessoas estão usando celular para tirar foto de irmão, né? Às vezes, sei lá, tira foto e depois sai esparramando. Você está desrespeitando o Espírito Santo e desrespeitando a pessoa também. Se a pessoa não te autorizou tirar uma foto dela, seja na igreja ou qualquer lugar, você não tem permissão para isso. Tira, aí divulga em qualquer lugar. Então isso foge, né, pastor? Foge da ordem. Amém. Vamos continuar aí com... Aí a esposa daquele ministro o trouxe até a plataforma e disse: irmão Brana, ore por ele. O profeta diz: eu não posso orar por ele, irmão. Está vendo? A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Ele tinha tocado através da incredulidade, resistido. O ministro. A igreja é o lugar onde as pessoas vêm doentes e voltam curadas.
Mas pode acontecer da pessoa vir sadia e voltar doente pelo resto da vida por causa da irreverência. E se está na mensagem Olhe Sempre para Jesus, 287. Nós encontramos na Bíblia que espíritos malignos saíam de um para o outro quando eles eram expulsos. Presta atenção E eles nisso. tentam Para aí, encontrar um lugar. Para aí. Olhe sempre para Jesus, 287. São palavras do profeta. Espírito mau saía de uma pessoa e entrava na outra. Foi o caso da menina. O espírito de epilepsia saiu dela e pegou o pregador lá e ele caiu na hora já com epilepsia. Isso acontece. Numa outra ocasião, não lembro qual a mensagem, o profeta foi orar por uma pessoa e pediu para todos fechar os olhos. E uma irmã não fechou. Maior batalha. Aquele espírito de adultério saiu da mulher e pegou uma irmãzinha que era amiga dele, que ela ficou irreverente. Por 14 anos. Por 14 anos ela teve dupla personalidade. Bipolar, né? Ela traiu o marido. Isso. Ela era amiga do profeta. Porque era amigo, o irmão Brando mandou fechar o olho e disse: meu amigo, eu não preciso fechar, não. Para Deus não tem amigo. Para Deus não tem amigo. Aqui é um lugar santo. Aqui pastor aqui não tem mulher, não tem marido, não tem filho. Aqui é o ofício. Quem fala é o ofício. Oxalá aprendemos isso para o nosso bem. Pastor Adalto, Deus ele não tem piedade de carne nenhuma, nem de criança. Aquelas 42 ursas que morreram foi porque foram irreverentes com o profeta Eliseu. E ali na mesma da hora apareceu aquelas duas ursas lá e estraçalhou, aquelas duas ursas estraçalhou 42 crianças. Porque aqueles meninos, ao invés de não pegar o espírito dos pais, o irmão Brando disse que aquilo lá é culpa dos pais. No culto doméstico, os pais estavam blasfemando de Eliseu em casa, no culto doméstico. E os meninos saíram na rua, logo viu Eliseu, lembrou do graceiro do pai e disse: ô velho careca. Saiu as ursas na hora e veio em cima dos meninos e matou. Então, nem tudo que seu pai fala, que sua mãe fala, você deve levar consigo. Você deve primeiro ver se seu pai é nascido de novo e ver se aquela palavra que ele falou passa no filtro de Deus. Se não passar, ou com o ouvido deixa passar para o outro, não pega não. E falar de careca, nem pensar, né, pastor? Tem careca até bonito, né? Tem careca até bonito. Irmão Maicon, contextualizando para as crianças, isso aconteceu no Velho Testamento, crianças. E os pais, Eliseu era calvo, né, careca, e os pais começaram a falar de Eliseu. E aquelas crianças, quando viram o profeta, criticaram: o velho careca. Aí saiu duas ursas do mato e matou todas elas, né? Porque não respeitaram o homem de Deus. Nós temos muitas histórias na Bíblia, nessa mensagem a respeito mesmo aí, essa mensagem a respeito é uma mensagem que todos nós deveríamos ler ela toda semana. Mombrana cita de tantos casos horríveis, pastor Adalto, horríveis de pessoas que não tiveram reverência e morreu na hora. Muitos casos encontra nessa mensagem. Outra irreverência que podemos ter na igreja. Outro dia, uma irmã aqui, desesperada. Vou dizer o que o Mombrana fala aqui, não zombe das pessoas no espírito. Zombar no espírito, às vezes não falamos verbalmente, não zombamos verbalmente, mas zombamos no espírito. E Deus olha o que está no coração. O profeta só o que nós falamos, não. Olha aqui o profeta diz. Fala aí. Não zombe das pessoas no espírito, não fale a respeito das pessoas que estão adorando no espírito de Deus, deixa-os em paz. Outro dia, uma irmã aqui desesperada, gemendo, chorando e gritando. Aqui na nossa igreja. Nossa igreja aqui. E o irmão foi lá e começou: mamãe, precisa daquilo? Eu sabia do caso da irmã, porque o filho dela estava sendo ameaçado de morte. Ela chorando. E ela estava aqui desesperada, gemendo. E o irmão lá chegou e falou para você. Foi, o irmão lá, sabe que precisa daquilo lá? Aí eu pensei, eu não falei com o irmão, mas eu falei: se você souber o que aquela irmã está passando,
Aí. Ela está gemendo ali, deixa você, tiver no seu tempo de gemido, você vai ver que as suas orações vai ser diferente aqui nesse lugar. Vai. Aqui você vai gemer, entrar em desespero, mas a coisa ainda está boa. E aí a irmã estava aqui. Essa é a gemendo. razão pela qual Deus tem que nos moer, gente. É verdade. Para nós aprender a sentir as dores um do outro. Quando você vê alguém chorando no altar, saiba que ele está passando, tomando cálice amargo. Que o Senhor disse, tem uma história por trás. Tem. De cada lágrima dessa aqui, de cada desespero que esses irmãos têm aqui, irmão, tem uma história por trás disso. Negra, história, uma história negra. É. E às vezes aqui é o lugar que Deus dá aquele escape para a irmã. Aqui é o lugar que Deus dá aquele escape para o irmão. E aí o irmãozinho que ainda não passou por isso. Não entrou véu adentro, tá lá. Será que precisa daquilo? Falar, do jeito que ela tá, precisa muito mais. Irmão. É se derramar, chorar ali no altar. É dessa forma. Isso aí, estão falando de irreverência. Cuidado com os irmãos que estão aqui em adoração, no Espírito, e você está aí falando. No irmão Brano não criticava nem denominacional. Nem padre, nem denominacional ele criticava. Se ele chegasse num lugar, uma mulher estivesse pregando, ele fazia maior reverência, abaixava a cabeça, se ela mandasse baixar, ele respeitava. O Espírito Santo nos leva a ter ação santa, não ação de baixaria. Basta termos ele, nossas ações serão de respeito. Respeito até uma criança. O irmão Brana corrigiu o filho dele, o Billy Paul, que bateu no filho dele lá no escritório. Ele disse: você feriu o anjo da criança. Bateu fora de necessidade. Pastor Adalto, tem um testemunho que eu quero dar. Eu estava orando em casa, eu até falei isso para os adolescentes hoje, no período de 1h30. Eu estava orando lá em casa na hora do almoço com minha família. Eu, Rebeca e a Cláudia. A Esther estava na escola. E eu brinquei. Enquanto ela estava orando, eu peguei a carne. Tirei a carne do prato da Rebeca, sabe? E botei no meu prato. Mas vou dizer para você, que brincadeira que doeu meu coração. O Espírito Santo, na hora, irmão, falou: você não faz isso não. E deu temor, pastor. Foi uma brincadeira que eu fiz com minha filha. Ela estava orando. Ela estava orando, nós estávamos orando. E aí eu veio aquela coisa de brincar e tirar a carne do prato dela lá. Um momento de oração. Mas o Espírito Santo naquela hora me deu uma coça. E eu agradeci por aquilo. Falei, nunca mais eu faço aquilo, porque são pequenas coisinhas. O irmão Brana fala de Billy Paul da peruca. Da peruca. Então basta nós sermos sensíveis. O diácono criticando ele por causa do óculos. Morreu uma semana depois. Coisa seríssima. Vamos ouvir mais o pastor? E quantas vezes temos visto nas reuniões, pessoas chegam nas reuniões em perfeita saúde e bem, se assentam ali e criticam. E um dia ou dois depois daquilo, estão totalmente cegas, atacadas por um câncer ou paralíticas. Veio, porque elas eram incrédulas. Eu não sou responsável por elas, apenas por crentes. Olha. Muitas delas foram a instituições há muitos anos e permanecem ali. Instituições de loucos. Outros foram para a sua sepultura, só porque foram arrogantes. Incrédulos. Não há lugar para um incrédulo, é um lugar para crentes. Tenha fé em Deus. Fé em Deus. Aleluia. Aleluia. Tenha fé em Deus. Olha. Mas eu creio que nesta noite, todos que vieram doentes vão voltar curados. Amém. Irmãos, olha aqui, quantas vezes temos visto isto? Quantas vezes? Jovens, não façam isso. Desligue seu celular. Não faça isso. Não só jovem. Mas agora nós vamos ver um outro quadro. Aquele ministro lá na galeria, aquele demônio saiu e o apanhou.
Agora nós vamos ver um outro quadro. Veja o que acontece onde há reverência. Onde há reverência? Foi ali em Meridian, Mississippi. Muitos de vocês, pessoas unitarianas, o irmão Big Boy estava levando a cabo, estava patrocinando meus serviços. Ele é um irmão unitário. E uma noite, num serviço, num culto, né? Billy Paul havia entrado na arena e tinha entregado os cartões de oração. Oh, estava chovendo. E as pessoas se encontravam de pé fora com sombrinhas e coisas. E Billy distribuiu os cartões de oração ali fora e ali havia uma... Então ele veio buscar-me. Ali havia uma pequena senhora sentada na frente e havia outra senhora caminhando com um bebê, tratando de mantê-lo calado. E essa senhora ali assentada vestia um vestido de algodão. Seja o que for, também era uma mãe. E ela havia visto a senhora e o Espírito Santo falou algo à mulher em seu coração: vá e ore por aquele bebê. Bom, ela disse: na próxima vez que ela passar, irei orar por ela. E quando passou outra vez, a senhora segurava um cartão de oração. A mãe com o bebê chorando, com cartão de oração. Ela disse: oh, eu não poderia orar por esse bebê. Algo disse para ela: vá e ore por aquele bebê. E essa irmã disse: ó, eu não poderia orar por esse bebê. Disse: esta noite o irmão Brano orará por esse bebê. E quem sou eu para orar pelo bebê? Se o irmão Brana há de orar por ele, reverência. Ao invés dela levantar: ó, irmã, o senhor falou comigo que é para me orar para o bebê, viu? O senhor está falando comigo. Ah, só trouxe aqui para o irmão Bruno orar, mas pode deixar que eu vou orar, que o senhor está falando comigo. A irmã não fez isso. A irmã disse: eu? Como que eu vou orar por esse bebê se o irmão Brana vai orar por ele? Agora, isso foi reverente e foi bom. Isso é reverente e é bom. E nós precisamos disso. Amém. Porém, isso pode nem sempre ser a vontade de Deus. Algumas vezes é diferente. Deus age de formas diferentes. Deus queria que aquela irmã orasse por aquele bebê. O Espírito Santo permaneceu dizendo a ela: vá e ore por aquele bebê. Finalmente ela pensou: essa mulher me rejeitará friamente, sabendo que tem esse cartão de oração, não quererá que eu ore por esse bebê. Ela trouxe esse bebê aqui não para que eu orasse por ele, mas para que o irmão Brano orasse por ele. Isso foi reverente, isso foi bom. Vamos ver o resultado disso. Todo mundo conhece, né? O resultado nós vamos ver de uma forma bem vivificada. Nesta noite o Espírito Santo vivifica isso, como vivificou ontem. Então o Espírito Santo se manteve dizendo: vá e ore por aquele bebê. Esse irmão estava no Espírito. Quão necessário é estarmos no Espírito, no culto, irmão. Muita preocupação, muita ocupação com coisas, com cabelo, com roupa, com tanta coisa durante o culto. Isso atrapalha tanto. Vocês estão aqui dentro, mas a mente está tão longe. Está costurando, está cozinhando, está comprando, está vendendo. Está tão longe.
aquele homem lá na galeria, estava lá em cima, lá na galeria, atrapalhando o púlpito. Meu Deus. Ele estava calado, ele não estava falando nada. Meu Deus. E estava atrapalhando o culto aqui, ó. Interrompeu. Ó. Ele apenas meneou a cabeça, discordou com o irmão Branham, não fechou os olhos. Quando o profeta diz, todos fechem os olhos. Nesse filme, O Fundo Clama o Fundo, ele fala, só se for pedido, vocês não precisam fechar os olhos, só se for pedido. Aquele homem estava lá em cima, calado, não estava perturbando, não estava fazendo movimento, mas ele estava atrapalhando. Aí o profeta orou, Senhor, não deixe essa moça ser impedida de ser curada por causa daquele incrédulo lá na galeria. Ó. E a moça foi curada. E ele veio sadio e voltou doente pelo resto de sua vida. Ó. Então o Espírito Santo se manteve dizendo, vá e ore por aquele bebê. Finalmente ela disse, bom, para aliviar-me, apenas darei meu assento a ela. Assim ela disse, querida, uma mãe falando a outra. Queiras, tens esse bebê, venha, assenta-te aqui, tome o meu assento. Isso foi reverente, foi bom. Senta aqui, a irmã está cansada, senta aqui. E ela disse, ó querida, eu não quero tomar teu assento. Que reverência. Disse, estou tratando de manter o bebê calado. Disse, porém parece que estás cansada e esgotada. Ela disse, o estou. Ela disse, bem, assenta-te aqui e toma o meu assento. E ela disse, vejo que tens um cartão de oração, talvez o irmão Branham vai orar por teu bebê. Ela disse, confiamos que este número seja chamado. Não sei se vai ser chamado, eu espero, né? Confio. Estamos confiando que meu número vai ser chamado. E ela disse, bom, eu também, irmã. Ela disse, és cristã, irmã? Disse, ó sim. Ela disse, eu também sou cristã. Conversa boa de mulher, não? E conversa boa entre duas irmãs. E disse, desde que tenho estado sentado aqui, irmão, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor tem me estado falando, ore por aquele bebê. Me darias permissão? Sei que o irmão Branham orará por seu bebê, se for chamado, e só mantenha-se segurando o seu cartão, ele o tomará. Disse, porém, se eu impuser minhas mãos sobre o bebê e só oferecer uma oraçãozinha, para poder me sentir melhor e sair de debaixo do que está me chamando, te ofenderias? Ah, meu Deus. Aleluia. Isso foi bom. Isso foi reverente. Nós, ministros, precisamos dessa reverência. Amém. A começar de nós. Olha, nenhuma arrogância, irmã. Eu vou orar para o seu bebê, que pode ir embora, pode ficar despreocupado. O Espírito Santo está mandando orar para ele. Se ele está mandando é porque vai curar através da minha oração. Eu vou orar por ele, a senhora pode ir embora que o bebê está curado. Não. Irmã, eu quero oferecer uma oraçãozinha para aliviar meu coração. Há uma carga em meu coração. Te ofenderia se eu orar pelo seu bebê? Ela disse, claro, certamente não, querida. Ore pelo bebê. Ai, é bom demais quando a igreja está no Espírito. Amém. E ele era um bebezinho triste, e assim que a senhora orou por ele, ela lhe deu o seu assento à senhora e subiu a terceira galeria. Eu achei bom demais isso aqui. Olha aqui, subiu para a terceira galeria e se encontrava de pé. Algum irmão cristão ali em cima, suficientemente cavalheiro para levantar-se, deu o seu assento para ela.
Só reverência nesse ponto. Para essa senhora, assim sendo, ela se assentou. Ah, gente, como é que o Espírito Santo não age numa igreja dessa? Meu Pai. Como que meia hora mais tarde venho ao serviço, ao culto, falei por uns quantos minutos, chamei os cartões de oração e essa mulher foi a terceira ou quarta na fila de oração com esse bebê. Ó. E ali se encontrava a senhora, disse a senhora lá em cima, na galeria, disse: obrigada, Senhor, agora me sentia tão penalizada por essa mãezinha, creio que agora o bebê será curado. Ó. Porque o irmão Brana, só a terceira ou a quarta, e ela chegará a ela. Ó. A irmã lá na galeria, mas no espírito lá, acompanhando. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Mais umas 3 ou 4, Deus não vai deixar a irmã embora sem esse meu oração não, tá chegando, agora o bebê vai ser curado, graças a Deus. Obrigado, Senhor. A mãezinha sentada ali, sentindo por esse bebê. Muito bem, então quando eu subi, comecei a orar pelo bebê. Quando a senhora subiu, disse, eu olhei para ela e disse: agora seu bebê é um bebê triste. E eu trouxeste aqui para que se ore. E agora o nome da senhora é tal e tal. E vem de tal e tal lugar. Porém o seu bebê já está curado. Houve uma mulher por nome tal e tal que tinha um peso em seu coração, que está sentada aqui em cima da galeria. Orou a oração da fé pelo bebê e o bebê já está curado. Ela quase caiu de seu assento lá em cima. Diferença, né? A diferença, parei. A diferença, ela quase caiu de emoção, de alegria de ver o filho da irmã, o irmão Brana, dizer que já estava curado. Quando o homem lá fez foi cair mesmo de espírito errado que pegou ele. Diferença dos dois. Só o comportamento. Comportamento. E aí, o nosso tempo já passou, né, irmão Renan? Mas antes disso, quero deixar esse parágrafo para a igreja. Parágrafo 104 da mensagem de respeito. Deus diz assim, ó. Deus, você tem que ter isso, reverência. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. Olha. Parágrafo 104 da mensagem de respeito. Se você respeitar a Deus, olha só. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. Você deve fazer isso do seu coração, do fundo do seu coração. Você deve fazer isso, ser reverente, respeitar a Deus. O seu irmão é Deus. Devemos respeitar o nosso irmão. E devemos respeitar o nosso irmão não é só na fase boa, não. Davi estava numa fase difícil, mas aqueles que respeitaram Davi naquela fase difícil, depois reinou com Davi, né? E tem fase difícil. Então, meus irmãos, é isso. Deus nos ajudou através dessa grande mensagem, né, pastor Adalto? Muito grande. Muito grande. E nós quer vermos esses milagres, quer ver essa igreja poderosa. Nós vamos ver essa igreja poderosa, porque nós cremos que esse batismo desse Espírito da reverência está nos invadindo. Está penetrando no coração de cada eleito aqui, né, neste lugar no Pedregal. E cremos que todo domingo à noite, cada culto aqui vai ter cura divina. Porque a igreja já entra no espírito maravilhoso, no espírito de cura, no espírito de amor, um para com os outros. Amém? Vocês foram ajudados nessa tarde? Amém. Como ontem eu saí daqui fiquei, ajudado. ontem à noite, fiquei tão feliz, ali em Taguatinga, não estava tão cheio, mas estava um espírito tão bom, a hora do cântico, quase arrebentou as paredes lá, o povo cantando,
cantando com a alma, até o irmão Ronan, a voz dele ia acima de todas as vozes. Não sei se foi a esposa dele que fez uma comidinha melhor, mas ele estava feliz demais. Mas eu senti assim, uma liberdade tão grande. Eu levei meu filho para pregar para mim, mas na hora eu falei, não, essa atmosfera aqui, estou bem. E Deus nos deu uma mensagem tão boa, tão dócil, foi uma atmosfera tão boa, porque desde a hora do cântico, Deus já começou a ungir a coisa. E foi um culto lindo, maravilhoso ontem lá em Taguatinga, por causa da atmosfera que cada um produziu. Cada um. Você fica esperando seu irmão cantar e você fica caladinho. O pastor Mauro acabou de falar, o culto, ele falou do encontro, o responsável não é só o hospedeiro, é todos os pastores. E assim é o culto, o responsável do culto não é só o pastor, é todos nós, desde a criança, a hora dos cânticos, você cantar, como o irmão Ronan cantou ontem lá sentado ao lado da esposa, bonito. Vida. Todo mundo cantando, que quase explodiu lá a igrejinha. Isso, o irmão Brana fala na ordem da igreja, Deus não dá conta de ficar quieto e não descer e falar ao povo, quando encontra uma igreja ungida. Aí assim. cria aquela mesma atmosfera na casa da irmã Hatmuser. Hatmuser, menino incrédulo é convertido, doenças são curadas quando Deus encontra uma igreja ungida. Agora, isso depende de todos nós, cada um, não espere seu irmão. É interessante, eu falei hoje de manhã, às vezes em casa nós gritamos com nossos filhos, falamos alto, mas na igreja nós ficamos caladinhos. É aqui na igreja que temos que abrir a boca mesmo, né? e entrar no Espírito, chamar a atenção de Deus para que haja milagres, prodígios e poder para voltarmos melhores para os nossos lares. Porque podemos voltar melhor, sadios. porque podemos voltar melhor ou voltar pior. O caso daquele homem lá voltou pior. E nunca mais, né, pastor? Segundo um pastor Mauro, nunca mais se recuperou, né? Nunca mais. Amém, irmão, amém. o que o senhor fala disso? É assim, igual o senhor falou, né? Em casa a pessoa fala, né? E no culto, que é momento dele apresentar, fica calado. O culto você não deve ser só um ouvinte, deve ser um participante do culto. Pode ser um mero espectador, você tem que ser participante. Eu não vim para assistir um culto, eu vim para apresentar o meu culto. O meu culto, Isso. apresentar o meu culto. Então o senhor ora. Senhor meu Deus, com todo o respeito, com toda a reverência, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta boa palavra, por este bom ensinamento. Sim. Agora só terá resultado em nossas vidas se nós praticarmos, meu Pai. E nós já temos praticado e vamos praticar ainda com mais temor a partir de agora. Apresentamos a Ti, ó Pai, o louvor, a Santa Ceia e o pregador, meu Pai. Que todos possam, Deus, apresentar o seu culto, não só assistir um culto, mas apresentar o seu culto e assim receber as bênçãos do alto. No nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida está apresentada a Ti neste momento.